Nesta edição do seu Duelo de Ideias, vamos hoje debater mais 3 temas importantes e um deles é mediático. Bombeiros de Ponta Delgada, uma manifestação, não sei se foi surpresa, cerca de 50 bombeiros manifestaram-se em frente ao quartel pedindo inclusive a demissão do Presidente da Direção. Vamos começar por esse tema. Olha, era um bom convidado para hoje, se tivesse dado tempo. O professor Vasco Garcia é um homem de debate e de diálogo. Os Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada são uma associação que sempre teve esse problema. A parte técnica dos bombeiros, que é uma organização, chamemos-lhe assim, mais ou menos militarizada, porque tem que haver disciplina, tem que haver regras de comportamento muito rígidas, porque felizmente não tem havido grandes incêndios, porque hoje em dia os edifícios já tomam na sua construção cautelas que os antigos não tinham, portanto os sobrados eram de madeira, havia muita madeira dentro das casas e normalmente madeira antiga, e aquilo era como pólvora quando pegava. O cuidado era impedir que as chamas atingissem as casas do lado e, além disso, não perder vidas, não é? Salvar as vidas que houvesse, por isso é que se dizia que era vida por vida. Mas sempre houve um conflito, porque a Associação dos Bombeiros é dirigida por uma direção que tem sócios, não é? Qualquer de nós pode fazer-se sócio e, enfim, paga uma pequena cota. Hoje as coisas estão diferentes, que já há apoios governamentais, etc, etc. No tempo em que eu fui presidente da direção, que construí a velha sede, que é hoje Polícia de Trânsito em São Joaquim, hoje parece uma coisa pequenina e ridícula ao pé daquele palácio que os bombeiros têm, mas nessa altura já havia problemas. Já no tempo do meu pai, que foi comandante dos bombeiros, havia problemas com a direção. As direções tinham uma determinada... Mas porquê esses problemas? Eu nunca percebi bem. Não sei se era falta de tacto dos comandantes, porque como eram comandantes de homens, assumiam um excesso de autoridade em relação, consideravam-se a autoridade máxima dos bombeiros, e a direção que era quem dirigia o funcionamento, quem arranjava viaturas, quem contratava pessoal, quem digamos, proporcionava... Será que tem alguma coisa a ver com relações humanas? Não estão preparados? Também, mas não só. Portanto, naquele tempo não havia intervenção estatal tão intensa como agora. Até nós, no meu tempo, eu terminei o meu mandato quando fui preso, pois não tive saúde para continuar em 75. Nós estávamos a concluir o quartel, nessa altura era o quartel novo, porque o antigo era ali na rua Jacinta Ponte, mas era Jacinta Ponte, a Rua da Louça, enfim, num edifício que agora é um pequeno centro comercial. Custou imenso arrancar os bombeiros dali, porque eles estavam habituados a correr para ali quando tocava a fogo, não é? Antigamente o fogo tocava era nos sinos das igrejas, não havia sirenes, portanto, se tocava se o fogo era em São Pedro, todas as igrejas tocavam X número de badaladas. Se era na Matriz, Y número se era em São José, Z número de badaladas. Portanto, os bombeiros corriam naquela direção, na direção da sede, mas sabendo já que iriam socorrer o fogo numa daquelas 3 freguesias. Depois, uma grande progresso foram as sirenes, a sirene tocava, os bombeiros vinham normalmente ou a pé, corrida, ou de bicicleta, ou em alguma boleia que se lhes dava, e portanto foi muito difícil arrancá-los do centro da cidade para a Rua de São Joaquim, que era fora da cidade quase, não é? Portanto, aquilo era um arrabalde da cidade, tinham que subir quase todos, não tinham carros nem nada, tinham que subir a Avenida Príncipe Mónaco, a Avenida Gaspar Frutuoso, ou outra rua de Santana e tal, também inclinada, portanto era muito mais difícil chegar lá acima. Mas, entretanto, aumentou o número de carros e tal, e de motas, etc., e, portanto, esse problema foi resolvido. Mas tivemos a oposição da corporação, quer dizer, a direção teve a oposição da corporação. Foi preciso muito tacto para ultrapassar aquilo, convencê-los, pedir ao governo, nessa altura, o governador civil, para também tentar convencê-los de que as outras soluções não eram fáceis. Fiz isso também sempre com muita diplomacia, porque como o meu pai tinha sido comandante e tinha tido problemas com a direção, eu era presidente da direção, não queria ter problemas com a corporação. As coisas mudam completamente de figura. Hoje os bombeiros têm material até dizer chega, não é? Não.
certamente que terão carências, porque claro, o homem nunca está satisfeito e, consequentemente. E foi para presidir a associação um homem da envergadura do professor Vasco Garcia, foi reitor da universidade, é professor catedrático, foi deputado europeu, portanto é um indivíduo que está acima de qualquer suspeita em termos de competência e em termos de capacidade de gerir pessoal Pois, mas vamos, aqui eu passo a citar, os bombeiros afirmam que atua de forma abusiva no exercício do poder e temperamento agressivo. Bom, não é nada disso. O professor Vasco Garcia é uma pessoa extrovertida, aquilo que tem no coração está na boca, portanto não é uma pessoa agressiva, é uma pessoa muito inteligente, que pensa nos problemas e vê à frente dos outros. É preciso termos essa ideia em consideração. E, aliás, ele amanhã vai dar uma conferência de imprensa que já convocou agora, eu vi há segundos na rádio, e consequentemente ele irá pôr o seu ponto de vista a público. Mas cuidado, não sei se vão arranjar outro da categoria dele para o cargo de presidente da direção, porque a direção dos bombeiros hoje não deve ser uma coisa nada fácil, porque aquele conjunto de edifícios e de valências que ali têm e de viaturas deve ser uma coisa muito complicada, principalmente numa altura em que os governos já não têm grande possibilidade de largar os cordões à bolsa e, consequentemente, há dificuldades em todo o lado. E a questão do comandante ser demitido num dia e ser readmitido no outro dia? Pronto, aí são os tais pormenores que só ele é que pode esclarecer na conferência de imprensa da manhã. Mas os bombeiros prestam um serviço inestimável a esta ilha, nesta ilha e nas outras, mas vamos a falar nesta ilha. O transporte de ambulâncias é feito por eles, ajudas de toda a sorte que os bombeiros fazem. Portanto, nós só temos a perder se não houver paz nos soldados da paz. Pois, por isso mesmo. Tem que haver paz ali dentro e a paz tem que se conseguir. Se há conflito, cada um tem que recuar um bocadinho até ficar ponto equilíbrio. Agora, as coisas depois nunca vão ser iguais, porque depois de desencadeada uma guerra com este escândalo, portanto, uma coisa inédita nos bombeiros, que foi convocar uma greve com sirenes e com grande estrelhoço, como se diz aqui, não é agradável, ainda por cima pondo logo de vez que a condição da greve, e entrando não em greve, não é? Que a condição da greve era a demissão, quando os bombeiros não têm essa competência. Quem tem a competência para demitir a direção são os sócios em Assembleia Geral. Claro. E, portanto, os bombeiros não podem, entre aspas e sublinhado, fazer esse tipo de exigências. Podem criar problemas, como é evidente, não é? Mas não se podem substituir àqueles que são os verdadeiros diretores do conjunto da associação e corporação dos bombeiros. Para chegar a estes pontos, alguma coisa de muito grave aconteceu, pode ser um choque de gerações, pode ser falta de dinheiro, pode ser imensas coisas. Agora nós podemos especular. Vamos ouvir o professor Vasco Garcia amanhã e depois cada um há de julgar conforme as provas. Importa dizer que na altura que estamos a gravar este programa, o professor Vasco Garcia ainda não deu a conferência de imprensa. Exatamente, só amanhã. Exatamente. Portanto, amanhã, no próximo programa vamos também escalpelizar um pouco esta situação. Alterações no Governo Regional. Isso é um problema realmente um bocado complicado. Primeiro, surpresa ou não? Foi uma surpresa, surpresa geral. Uma surpresa geral. Mesmo que a gente pergunte assiduamente às pessoas mais ligadas ao setor político, ninguém tem uma resposta exata, porque a verdade é que este governo ainda não fez 2 anos, ainda não cumpriu 2 anos. Mas se há alterações, é porque o Vasco Cordeiro viu, digo eu. Certamente, não é? Pode ser por razões políticas, portanto, incompatibilidade da política seguida por cada um dos secretários, não é? A doutora Piedade Lalanda ou o professor Fagundes Duarte, de estarem cada um. O professor Fagundes Duarte é um catedrático que tem uma personalidade muito forte, é um homem de esquerda e é um homem da terceira. Não sei até que ponto esses 3 elementos pode ter desequilibrado o relacionamento dele com o governo ou com o presidente do governo, não é? Como sabe, os secretários têm que ser da confiança da Assembleia Legislativa, mas têm que ser fundamentalmente da confiança de quem os nomeia diretamente, que é o presidente do governo. Alguma coisa de muito grave se passou em termos que não são conhecidos do grande público, para já, quer da doutora Piedade Lalanda, que é uma pessoa que goza de geral simpatia na ilha de São Miguel, não é?
e que, portanto, aparentemente tem uma atividade muito intensa, aparece nos jornais quase todos os dias com obra que ela está a dirigir. Agora, o que é que se terá passado? Terá cometido algum erro político que ferisse a sensibilidade socialista e que o Presidente é o guardião da ideologia partidária que nos governa e não tivesse querido que continuasse a política? Terá dado alguma ordem que não foi cumprida? Terá o Secretário da Educação e Cultura imposto um ponto de vista diferente daquilo que eram as orientações gerais do Governo ou do seu Presidente? Incompatibilidades pessoais? Tudo isso pode ser... Claro. Pode ser motivo desta alteração. Problema existiu. Problemas também de estilo, sim. Problema existiu para haver esta situação? Problemas existiam. E o estilo que as pessoas... O homem é o seu estilo também, não é? Portanto, pode ter havido uma incompatibilidade de estilos entre o Presidente e cada um destes secretários, não é? E se nós virmos o perfil daqueles que foram nomeados em sua substituição, foi uma mini remodelação, mas aumentou o número de secretarias e as pessoas nomeadas foram escolhidas um pouco tendo em vista determinados objetivos. Porque veja-se, por exemplo, o reitor Avelino Menezes. Educação. É um homem da Terceira, portanto natural da Terceira, criado na Terceira, aluno da Universidade dos Açores, professor da Universidade dos Açores, reitor da Universidade dos Açores, um homem que conhece bem São Miguel, porque está há muitos anos a São Miguel, e, portanto, isso faz adivinhar que a pessoa que ele foi substituir não tinha a mesma abertura em relação a São Miguel que este tem, ou os mesmos conhecimentos das sensibilidades micalenses, enfim, quer se queira, quer não, é a ilha mais povoada, e, portanto... Acha que foi uma escolha certa? Acertada. Vamos ver. O reitor Avelino Menezes não tem experiência governativa nenhuma. E, portanto, nós não podemos, a não ser a da universidade, que naturalmente é uma coisa diferente. É diferente. Dependia dos orçamentos alheios, não tem um orçamento próprio senão aquilo que lhe dão. É muito difícil de governar a universidade, como é evidente, porque são pessoas altamente formadas e cultas e, portanto, inteligentes, naturalmente, não é? Aquilo digamos, o cérebro de uma nação ou de uma região autónoma e, consequentemente, não deve ter sido fácil governar aquilo, não é? Nunca foi fácil. Nós tivemos grandes cabeças a governar a universidade, o professor Enes, o professor Machado Pires, o professor Vasco Garcia, o professor Avelino Menezes, portanto, são tudo pessoas de grande capacidade. Este reitor é uma pessoa que não tem um discurso político aliciante, não é um líder político, não é, eu vejo mais como um técnico na sua área muito bom, prudente, é um homem prudente e consequentemente, e também conhecedor muito do ensino, não é? Tanto como o professor Fagundes Duarte, que é também professor catedrático, embora numa área científica mais do lado das humanidades, mas eu penso que a escolha não foi para pior. Não foi para pior. Quer dizer, salvaguardou a sensibilidade terceirense e, ao mesmo tempo, juntou a vertente micalense e deu-lhe... Teria o professor Fagundes Duarte alguma repugnância em ceder à área de São Miguel, alguma coisa que fosse preciso? Não sabemos. Não está, mas vai saber. São Miguel III, não é? Pode ser. Sim, porque, infelizmente, esta rivalidade entre a Terceira e São Miguel, que é estimulante por vezes, não é? Porque as pessoas, quando não têm estímulos, também deixam... E, portanto, os terceirenses querem fazer melhor com os micalenses também sentem-se estimulados a fazer melhor com os terceirenses, e isso é bom. Mas quando se entra numa rivalidade cega, que tudo o que é de São Miguel não presta, portanto, vai-se... À Terceira não há uma cerveja de São Miguel, não há enquanto os micalenses já não fazem essa distinção, os produtos da Terceira, quer seja vinhos, quer sejam queijos, quer seja doces, etc., são apetecidos e consumidos em São Miguel. Na Terceira, para São Miguel, a coisa tornou-se um bocado patológica. E não é saudável para os Açores, que a ilha
Ou estamos unidos ou não estamos. Claro, uma ilha da importância como a terceira esteja agora a hostilizar outra ilha qualquer, por qualquer que sejam as razões. As pessoas têm que ser não terceirenses, nem micalenses, nem marienses, etc., têm que ser açorianas. E os açorianos têm que ultrapassar isso. Mas a escolha da doutora Cardoso, que é da terceira, em substituição da doutora Lalanda, que suponho que também é professora. Eu peço desculpa de não estar a conhecer bem o currículo dela, mas como eu conheço desde criança, escapou-me essa faceta, não é? É uma pessoa muito ponderada. Agora, a outra também é mais ligada ao partido, penso eu, embora ambas estejam ligadas ao partido em várias atividades políticas. A outra é mais uma política, mas é da terceira. Se a escolha foi feita por ela ser só por ela ser da terceira, é um erro. É um erro que vai ter repercussões negativas. Se foi feita pelas qualidades pessoais dela e por ser mais ligada aos objetivos e os ideais da política socialista, então parece que está tudo certo, porque entramos lá. Outra figura que eu conheço muito bem, que é o Brito Abreu. O Brito Abreu é filho da Luísa Constantina, grande escultora micalense, filha da Dona Maria Luísa Costa Gomes, que é uma grande pintora micalense. Viviam no conventinho de Belém, que é hoje a residência do representante da República. Essa gente tem os Açores entranhados nas veias. Portanto, embora ele, o pai seja continental, o comandante Brito Abreu era um oficial superior da Marinha, um homem de muita categoria científica e cultural, o Fausto Brito Abreu é uma pessoa, enfim, que viveu nesta ilha desde criança, conhece as ilhas todas, é doutorado na Inglaterra, é um tipo muito inteligente. Mas é preciso pôr em prática. Claro, bem evidente, não, mas todos começam assim, não é? Quando o Tomás Amaral começou a governar os Açores, não tinha experiência governativa nenhuma, tinha sido deputado da Assembleia Nacional Antiga e ponto parágrafo, não é? De maneira que também conseguiu fazer, e o próprio Carlos César também não tinha grandes experiências governativas e, no entanto, foi um grande presidente. Portanto, estou convencido que o Fausto, que sendo um açoriano de gema, com conhecimentos universais muito importantes, a irmã da doutora Ângela Almeida, que eu só a conheço como tal, não posso dizer nada, não é? Tenho ouvido boas referências dela, e para o presidente Vasco Cordeiro ter escolhido é porque realmente vi nela alguma capacidade para realizar o sonho de governação dele. Eu também não posso dizer muito mais, mas sei que o pai foi um governante nesta terra de muita categoria e um indivíduo muito inteligente, e as filhas também, cultas e inteligentes. Portanto, a partir daí parece que podemos estar... Agora resta esperar para ver se esta alteração... prática, exatamente. Não é? Ora bem, vou trazer aqui um tema que nós já abordamos superficialmente, que é a questão do resplendor, mas quero ouvi-lo em relação àquela surpresa. Sai o resplendor e depois vem a público, faltam pedras. Faltam pedras, há uma que é falsa. Há várias hipóteses, Como é que é e é bom que isso possa ser explicado. O Resplendor é uma peça de orivesaria muito boa, mas muito antiga. Começou a ser feita à volta de 300 anos, e portanto 300 anos são 300 anos. Não é? As pessoas que gostam de coisas antigas sabem que as coisas antigas são muito frágeis. E aquele Resplendor saía para a rua todos os anos, não é? Pelo menos 2 vezes, na mudança e na procissão. E não é em cima de uma viatura estável, um Rolls Royce ou um Jaguar, mas sim aos ombros de pessoas, umas mais altas, outras mais baixas, umas mais fortes, outras mais fracas. Sobe aqui, deixa ali. Exatamente. Portanto, aquela imagem, aquele Resplendor, sofreram movimentos que não se compadeceram muito com o tempo. Não sei quais foram os esforços que durante esses 300 anos foram feitos para consolidar a peça. Caíram um rubi grande e vários, enfim, diamantes ou brilhantes pequeninos. É natural que aconteça. A sua substituição é que levanta problemas. Pois, o falso aí pode ter havido várias hipóteses. Uma hipótese é o rubi ter caído durante a procissão, ninguém se apercebeu, o rubi desapareceu, e os conservadores da imagem, não há dinheiro para comprar, põe-se aí uma coisa sintética, até ver se aparece. Acha que faz sentido? Pode fazer sentido. Colocar numa peça com aquele valor, colocar algo falso, algo
A química, os rubis químicos quase não... Só um perito é que consegue distinguir do rubi verdadeiro, não é? Uma pessoa normal que observa não consegue distinguir. Portanto, se foi perdido, e para não dar escândalo, porque o povo gosta muito daquela imagem, para não se pensar mal, arranjou-se alguém que desenhasse a peça igual àquela e mandasse fazer quimicamente, não vejo mal nenhum, embora evidentemente tenha sido uma perda material. Se foi alguém que dolosamente ou criminosamente, pior ainda, tirou aquilo e pôs lá em sua substituição uma peça, isso aí é um crime que tem que ser investigado, mas eu estou convencido que terá sido apenas um acidente, quer dizer, a pedra caiu por azar ou partiu-se, pode ter caído na calçada e ter-se partido e ter ficado desfeita, não é? Ter sido espezinhado ou assim, e depois por uma questão, mandou-se saber quanto é que custava, provavelmente era muito caro, e o químico é muitíssimo mais barato, pôs-se o rubi químico e a coisa fez. Foi engraçado que esta deslocação do resplendor tivesse levantado a questão, não é? Pois, era isso que eu lhe ia perguntar. Muita gente que estava na manifestação, numa das manifestações, eu constatei, após saberem que o resplendor já tinha ido para Lisboa, e após verem a público essas notícias, ficaram também surpreendidos. Claro, toda a gente ficou, só quem estivesse dentro do segredo dos deuses, aqui neste caso do Deus... O santuário sabia disso? Certamente, não é? Certamente, não é? Certamente, penso que sim, penso que saberia, não é? Penso que saberia. Ou então, se não sabia, agora tem que desencadear o procedimento normal. O que é que deve fazer o santuário agora, sabendo que as pessoas, muita gente, ou grande porcentagem das pessoas não sabia? Se uma das hipóteses, se a hipótese verdadeira for aquela primeira que eu digo, de uma coisa acidental, que foi substituída por caridade, digamos assim, por não haver dinheiro para a peça... Pois, isso agora é muito subjetivo, não é? Isto agora... Se não se provar que houve uma substituição caridosa daquilo, então é porque houve crime. Não é? Se não se provar indiciariamente que seja, indícios são suspeitas. É? Enfim, pergunta-se, alguém se lembra? Não, ninguém se lembra de ter substituído a peça. Quem é que teve a consertar o resplendor? Foi fulano, venha cá, o que é que se passou? Etc. E depois disto, se não houver indícios de crime, não há, o processo é arquivado. Se ninguém souber responder, então há crime. A polícia tem que ir procurar o criminoso, não é? Agora, se houver uma explicação plausível para aquilo que aconteceu... Agora, a questão de fundo também é essa, porque, enfim, é grave, mas a questão de maior importância é saber se o resplendor devia ter saído ou não devia ter saído da Ilha de São Miguel. Então, e aí, claro, saiu, porque quem manda, não é? O Subispo resolveu manter a sua decisão, e ele é que é a autoridade máxima do clero, não é? Do clero e do santuário, não é? Porque quem manda ali, no máximo, é a hierarquia, que não é fosse um convento de freiras com a sua ordem, o seu regimento, era a Madre Abadesa que tinha a responsabilidade de decidir. Como não é o ordinário é o bispo é que manda. O bispo autorizou a saída. Eu, no meu ver, eu não tinha autorizado, mas eu não sou bispo, não é? Porque os riscos são muitos, continuam a ser muitos. Ninguém sabe se aquela peça vai regressar nas mesmas condições em que foi, não é? Porque se aconteceram às joias da coroa portuguesa, que estavam entregues às altas autoridades e que tinham um seguro enorme, etc, se elas desapareceram, também o resplendor do santuário pode desaparecer. Não há nenhum seguro que pague aquilo, não é? Não há nenhum seguro, pode pagar em termos financeiros, mas em termos da fé, em termos morais, não há hipótese nenhuma. Não temos essa hipótese, não é? Vamos a ver, o bispo tomou essa responsabilidade, o posto é dele. O que era importante era salvaguardar a hierarquia da Igreja e não houvesse conflitos com o bispo, porque o bispo foi o primeiro bispo açoriano para cá veio e é preciso que continue a ser açoriano. Deixe-me perguntar, acha que com esta decisão o bispo, e vamos pensar pela positiva, essa peça até regressa em perfeitas condições, acha que mesmo assim pode criar uma relação... enfim, conflito já instalou. Com os próprios fiéis. E o incómodo
Nem todos, quer dizer, há fiéis que não se importam com isso, não é? A hierarquia da Igreja foi muito alterada com o Concílio Ecuménico. A Igreja, antes do Concílio, era mais do que um exército. Qualquer ofensa à hierarquia dava excomunhão, dava expulsão, dava, enfim, uma série de castigos terríveis, não é? Quase como no tempo da Inquisição, só não dava à fogueira, não é? Depois do Concílio, a Igreja foi considerada como não sendo só a hierarquia, era a hierarquia, os fiéis, e portanto os movimentos dos fiéis, a participação de todos na mesma... A Igreja somos todos, não é? Claro. Os católicos, os que somos católicos, não é? E consequentemente o Bispo e até o próprio Papa deixaram de ser aquelas autoridades inatingíveis e que tinham que se obedecer sob pena disto e daquilo. Hoje as coisas estão mais democratizadas, ainda por cima o Estado Novo acabou, foi criada uma democracia que funciona normalmente. O Bispo não é eleito, é designado pelo Papa, ninguém pode tirá-lo senão o Papa e, consequentemente, ele vai continuar do seu posto enquanto o Papa mandar, não é? E também não penso que uma decisão dessas seja tão grave, não é? Se o Bispo, enfim, violasse os dogmas da Igreja, então, sim senhor, tinha que ser banido daqui. Agora, dar uma autorização, aliás, tomando todas as cautelas humanamente possíveis para salvaguardar a peça, eu penso que se regressar tudo em ordem, fica tudo sanado. Fica tudo sanado. Vamos aos livros? Vamos aos livros. Ora, eu tenho aqui 2 livros interessantíssimos. Um eu não gosto de nada, que é a Caça, porque não sou um caçador, mas que me foi oferecido por um querido amigo, Pedro Miguel Silveira, que é um dos colaboradores. Isto é uma coletânea literária cinegética. Cinegética é a ciência da caça, não é? Enfim, um conjunto de assassinos, né? Como eu gosto, eu nunca gostei de caça porque gosto muito dos animais, embora a gente os coma, não é? Mas a verdade é que a caça é como desporto, se for como necessidade, enfim, a gente mata os animais para sobreviver. Agora, por desporto, acho assim um bocado violento. Bom, mas há os apaixonados da caça, que aliás era o desporto da nobreza, era o desporto predileto da nobreza. A nobreza portuguesa, desde sempre, os reis eram caçadores, os nobres eram caçadores, as pessoas importantes todas faziam. Claro. Ainda hoje na Inglaterra a caçada é um momento extraordinário. O meu querido pai dizia que a única coisa que eles caçam são os almoços e os jantares que dão entre si a pretexto da caça. Mas pronto, o trabalho é muito bom, esta coletânea é muito boa, tem desenhos muito interessantes, muito bem feitos. Portanto, todo o livro está apejado de imagens feitas por artistas de categoria. E com dedicatória. Bom, a dedicatória foi para mim, porque ele é meu amigo, e a caça ao coelho nos Açores, e portanto é uma coisa que nos diz respeito, e realmente tem várias imagens, todas elas muito bem feitas, artisticamente o livro está impecável. É um livro para quem gosta de caça, então é uma espécie de bíblia. Literariamente está muito bem escrito, até tem poesia, não é? Até tem poesia. E portanto, literariamente é muito conseguido, principalmente a parte do Silveira, que foi aquela que eu li melhor, está realmente, é muito interessante e vale a pena ter para quem não tem... quem gosta de carregar no gatilho. E não vou mais longe, mas pronto. O outro livro é um livro que eu vou apresentar sábado que vem nas Capelas, do cônego Dr. António Rego, que é um capelense, é talvez o açoriano mais conhecido em todo o país, porque foi o homem da Rádio Renascença, foi o homem da TVI, foi o homem do 70 vezes 7, do Andar Faz Caminho, enfim... Um excelente comunicador. Um excelente comunicador e um homem que correu o mundo. O doutor António Rego é realmente um sábio, é um homem que já atingiu a idade da sabedoria. Este livro, depois de ler o livro, já não fica igual. Na sua formação
moral e religiosa já não fica igual, porque este homem é realmente um sábio, é verdadeiramente um sábio que estudou e que viveu. Foi missionário, sempre ligado à comunicação social, transformou a comunicação social numa espécie de cruzada, porque ele percebeu-se que aqueles que veem a televisão ou ouvem a rádio são uma comunidade de uma igreja imensa. Lançar o Evangelho por cima dos telhados desse mundo todo. E, portanto, o livro, lê-se de um fôlego, é muito interessante, muito interessante. Quem for religioso, então, não vai parar na primeira nem na segunda página sem o acabar. Está em forma de entrevista, é um outro comunicador, Paulo Rocha, que faz a entrevista, que conduz a entrevista. Portanto, são dois homens da comunicação social, que um entrevista o outro, conhecendo este muito bem a vida do outro, facilita o trabalho. E o outro produzindo, digamos, o seu pensamento de uma forma bela. Eu até marquei aqui uma frase das imensas, de milhares de frases que ele aqui tem, em que ele diz: Deus é mais estético do que ético. Portanto, Deus é mais beleza do que moral. É uma frase discutidíssima. Aliás, a frase não é dele. Ele cita Urs von Balthasar. Mas só o facto de ele ter citado esta frase faz pensar, quer dizer, o que é melhor? É ser bom ou ser belo? Ele diz, não, Deus é belo, o bom vem a seguir. E depois ele, enfim, tudo o capítulo é muito interessante, e logo a seguir eu sublinhei esta frase: há grandes monumentos ao divino no pátio dos gentios. É uma frase tão linda. Os gentios, sim, que são aqueles que não acreditam, mas que no seu pátio têm grandes monumentos ao divino. Assim terminamos este programa do LD2. Falamos de 3 temas, um deles muito mediático, a questão dos bombeiros, como disse há pouco. Na próxima emissão vamos naturalmente falar com mais pormenor sobre a demissão ou não do atual Presidente da Direção, o professor Vasco Garcia, dos Bombeiros. Até para a semana.